Queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos felizes por Deus nos dar mais uma oportunidade de estarmos na sua presença para podermos partilhar com todos um assunto tão importante como é o assunto da escola bíblica dominical. Nós estamos há alguns dias, semanas, meses talvez, fazendo este comentário para auxiliar os nossos irmãos na escola dominical. Sabemos que existem muitas pessoas interessadas pelo assunto da escola dominical, mas às vezes lhes falta o caminho para encontrarem material adequado, suficiente, e Deus nos deu essa oportunidade. Nós estamos então partilhando convosco este assunto e temos o privilégio de adentrar em mais um trimestre. Hoje nós estamos falando já do terceiro trimestre do ano de 2019. Nós tivemos um trimestre passado muito bom, no qual nós falamos sobre a igreja, e o trimestre anterior que nós falamos sobre as doenças da alma. Então 2019 tem sido um ano diferenciado no estudo bíblico nas escolas bíblicas dominicais. E agora começaremos o estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nós teremos a primeira lição desta revista trimestral da Betel Dominical sobre o Evangelho de Lucas. Aprenderemos bastante acerca do Evangelho de Lucas, que é um dos 3 evangelhos sinóticos. Você então é convidado a participar conosco acerca deste tão importante assunto. Tratando da bibliografia que nós selecionamos para esse trimestre, eu tenho aqui a lição da escola dominical que fala sobre o Evangelho de Lucas. Não trouxe hoje o livro do trimestre, mas teremos em poucos dias, por questão de transportadora, não chegou ainda, mas teremos o livro do trimestre. Trouxe a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa daqui está com a capa já um tanto velhinha, mas é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós fazemos constantes pesquisas nela, então ela está bem gasta já. Trouxe também para os irmãos um comentário exclusivo sobre Lucas, do pastor José Gonçalves. Trouxe também para os irmãos um comentário sobre Atos, porque Lucas e Atos são primeira e segunda via, ou volume 1 e volume 2, de um assunto que vem sendo desenvolvido pelo comentarista Lucas, pelo autor Lucas. Então nós trouxemos aqui Atos, que certamente faremos uso dele durante todo o trimestre. Eu trouxe aqui ainda Introdução ao Novo Testamento, do curso bíblico do IBAD, Introdução ao Novo Testamento, onde você vai poder compreender o Evangelho de Lucas dentro de um panorama do Novo Testamento. Trouxe aqui Evangelhos e Atos, porque alguns chamam de Atos dos Apóstolos de o quinto Evangelho. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Nós vamos explicar este contexto aqui. Trouxe também para os irmãos esta parte do comentário de Matthew Henry, ou Matthew Henry, onde ele vai comentar aqui no Novo Testamento de Mateus a João. Ele tem um comentário de Mateus a João, então ele trata também sobre Lucas, versículo por versículo. Trouxe na mesma linha também o Manual Bíblico de Halley, que é um comentário integral da Bíblia, inclusive o Novo Testamento, onde tem Lucas. Trouxe também para vocês, indicando para vocês, comentário devocional da Bíblia. Ele já não é exegético como é o Matthew Henry, ele é devocional. Este aqui é de Lawrence Richard. Ele também tem Lucas, ele é a Bíblia completa, logo tem Lucas também. Temos alguns outros comentários, mas não trouxemos nesse momento. E trouxe por último o livro de Eusébio de Cesareia, porque nós falaremos em algum momento aqui que na Bíblia não consta que Lucas é o autor do Evangelho que leva seu nome, mas a tradição, e na tradição entram os pais da igreja, e dentre os pais da igreja está Eusébio de Cesareia, com a obra do terceiro século
depois de Cristo, e Eusébio nos seus escritos já reconhece que Lucas foi o autor do Evangelho, sem falar que existem textos que dão a entender na Bíblia Sagrada ter sido Lucas. Como eu disse, não há esta exatidão, no entanto, tudo que nós temos em volta aponta para Lucas. Então, seja bem-vindo ao terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos sobre Lucas. A nossa lição, o nosso trimestre, melhor dizendo, ele tem como tema, o trimestre ele tem como tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. É interessante que em outro local Jesus é apresentado como o Filho de Deus, o Filho de Deus. Mateus apresenta assim. Mateus tem um foco no seu Evangelho para mostrar aos judeus que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias a seu respeito que estão lá no Antigo Testamento e também na lei mosaica. Já Lucas mostra que Jesus Cristo era homem. Nós vamos ter um texto escrito por Paulo, quando ele fala em Filipenses da teoria da autoaniquilação ou do esvaziamento, quando diz que sendo Deus, Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu a forma de homem. Então Lucas ele apresenta Jesus como homem. Até porque, irmãos, o gnosticismo naquela época, e foi assunto recorrente e preponderante entre os irmãos do segundo século, os pais da igreja, dizia que Jesus Cristo não seria Deus, ele seria ou meio Deus ou totalmente Deus, enganando os homens. Aí já existia a mitologia de Hércules, que era um filho de Zeus, um deus do Olimpo, com uma mulher. Hércules então teria qualidades humanas e qualidades divinas, de sorte que Hércules seria um meio Deus. Quando Hércules queria força, seu pai Zeus lhe dava força. Quando Hércules estava com os homens, Hércules sofria como os homens, sangrava e etc. Esta ideologia, porque gnosticismo vem de gnose, gnose é razão, logo eles só aceitam aquilo que pode ser explicado pela razão, ela trazia para Jesus um endeusamento, dizendo que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo estava ali como Deus enganando o povo, ou Jesus Cristo era meio Deus. Quando na realidade o nosso entendimento teológico da matéria cristologia, que faz parte da teologia sistemática, Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Não é este o foco aqui. Nós não vamos trabalhar exclusivamente sobre a cristologia do Evangelho de Lucas. Nós vamos falar sobre Jesus, seu ministério, falar sobre parte da sua biografia, vamos explicar isso para os irmãos, mas precisa ter em mente que Jesus Cristo sempre foi Deus, ele não deixou de ser Deus. Aliás, esta é a sua essência. Ário, um dos bispos da igreja, já do terceiro século, Ário disse que Jesus Cristo não era Deus e foi obrigado a haver um concílio onde Tertuliano fundamentou a teologia e fez-nos entender. Por causa da ideologia de Ário, fez-nos entender que Jesus Cristo é plenamente Deus, que faz parte da Trindade, que a Trindade existe, inclusive Tertuliano também defendeu a Trindade. Mas é interessante nós tratarmos esse assunto, porque ainda hoje existem grupos religiosos que dizem que Jesus Cristo foi um profeta, que Jesus Cristo foi qualquer coisa menos Deus. Só que Lucas, quando ele vem falar de Jesus Cristo, filho do homem, Lucas vem mostrar que Jesus Cristo sim sofreu como homem. Se você abrir o Alcorão na Sura 147, se não me falha a memória, o Alcorão vai trazer 3 teorias para Jesus, sobre Jesus no momento em que ele morreu. Vai dizer que ou ele não morreu e foi substituído por um de seus discípulos, vai dizer que ou ele não morreu e tomou alguma coisa para que o coração praticamente não batesse ou não percebesse os batimentos do coração e depois ele foi reacordado e desapareceu, ou vai dizer que ele morreu e os discípulos roubaram o corpo dele seguindo aquela linha que os judeus já ensinavam. Mas Lucas veio trazer estes detalhes. Está circulando aí na rede social um livro em PDF de um autor que ele trata a crucificação de Cristo à luz de um médico. Então você vai poder ter o privilégio de, neste trimestre,
estudar a crucificação de Jesus à luz de um médico, e Lucas era médico. Então este trimestre é importantíssimo para aquele que gosta da escola bíblica dominical. Dando sequência, o comentarista do nosso trimestre é o bispo Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo. Meus cumprimentos ao bispo Samuel Ferreira, grande homem de Deus, Deus o abençoe. Em breve estaremos visitando nossa igreja no Brás. Presidente executivo da CONAMAD, presidente da CONEMAD SP, da CONEMAD São Paulo, é o presidente do estado. Gerente executivo editorial da editora Betel, é o gerente executivo. Bacharel em Direito, meu colega, bacharel em Direito. Doutor em Teologia, também meu colega. Escritor e apresentador do programa Palavra da Vida. Deus abençoe, meus cumprimentos ao bispo Samuel Ferreira, grande homem que faz o comentário das lições desse trimestre, que certamente nos trará extraordinários ensinamentos. Na lição 1, que é a lição que nós estamos estudando hoje, ela vai falar sobre o Evangelho de Lucas. Você vai estudar sobre o autor, você vai estudar sobre o objetivo, você vai estudar sobre o ano em que o Evangelho foi escrito, que este Evangelho foi escrito, você vai estudar sobre a biografia de Jesus, e depois você vai fazer um paralelo nos Evangelhos sinóticos. Esse livro aqui, A Harmonia dos Evangelhos, ele vai falar dos Evangelhos sinóticos. Eu acho que eu não tinha feito a apresentação dele ainda. Os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte dos Evangelhos sinóticos. Os sinóticos é como que você quisesse ter uma visão do todo e você vai ter fragmentos de óticas. Então você tem uma ótica, outra ótica, outra ótica. Quando você junta as óticas, você tem uma visão do todo. Então, do todo, da biografia de Jesus, do todo, do ministério, e biografia dentro daquele contexto que nós sabemos que dos 12 aos 30 anos, num período de 12 anos, de 18 anos ali, não temos história sobre Jesus, como também dos 2 aos 12 anos. Então há um lapso de 10 anos entre 2 a 12 anos, que foi aquele período em que o rei Herodes manda matar todas as crianças e José, Maria e Jesus descem para o Egito sob a orientação de Deus, avisado por um anjo. Depois do retorno, e Jesus vai aparecer novamente somente no seu bar mitzvah, quando ele desce a Jerusalém aos 12 anos para fazer a sua declaração pública da lei. A partir daquele momento em que Jesus é perdido, não encontram Jesus no meio da multidão, voltam e Jesus está no templo entre os doutores, citando a lei. Aí depois disso tem um lapso temporal onde Jesus aparece para ser batizado por João Batista, e aí ele já tem 30 anos. 3 anos e meio é o período do seu ministério, e quando Jesus está com seus 33 anos, na data do seu nascimento, do seu aniversário, segundo o melhor entendimento, Jesus então é crucificado, morto, sepultado, ele morre, sepulta e ressuscita, e aí a gente já entra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós aprenderemos isso na lição 1. Na lição 2, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Lucas teve inspiração. Na lição 3, Lucas, o Evangelho da alegria. Nós vamos encontrar passagens em Lucas que demonstram alegria, inclusive milagres que Jesus realizou, etc. No capítulo 4, na lição 4, o poder de Jesus sobre os demônios. Tem uma passagem que Jesus chega no ambiente e os demônios já dizem: viesse nos atormentar antes do tempo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós vamos estudar isso aí. Lição 5, a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Jesus, de onde vinha o seu poder, de onde vinha a sua autoridade? Vamos entender Isaías, que diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu neste momento para. Aí nós vamos estudar, fazendo relação pelos evangelhos sinóticos com outros evangelhos. Lição 6, o discípulo diligente. Nós vamos estudar sobre a criação dos discípulos e como esses discípulos estavam agindo quando Jesus dava uma ordem. Tem até uma passagem que diz que aquele servo que só faz o que manda o seu Senhor não passa de um servo inútil. Vamos estudar. Lição 7, o valor
do indivíduo. Jesus Cristo trabalhava pregando o Evangelho a uma exclusiva pessoa. Não tinha preocupação com as multidões. Nós vamos aprender isso aí, lição 8. O dever de orar sempre. Jesus chamou os discípulos para orar e os discípulos não oraram com ele. Ele disse: será que vocês não podem orar comigo nem uma hora? Aí vamos fazer um paralelo com os evangelhos sinóticos, e Jesus deu exemplos, houve inclusive várias parábolas acerca da oração. Na lição de número 9, recebendo o reino de Deus como menino. Vamos fazer uma referência ao reino de Deus, vamos entrar lá no evangelho sinótico de Mateus para falar sobre a oração do Pai Nosso. Vamos falar sobre o milênio e vamos falar sobre o coração do discípulo, assim como é o coração de uma criança para efeito do reino de Deus. Lição de número 10, acerca do fim dos tempos. Tivemos na lição primeira do trimestre passado sobre a igreja no plano divino. Tivemos na última lição acontecimentos escatológicos sobre a igreja, e falaremos de novo nesta lição quando Jesus dá exemplos. Quando será a tua vinda e o fim do mundo? Eles perguntaram. E Jesus então vai explicar, e nós vamos novamente voltar a falar sobre últimos dias, princípio das dores, a consumação dos séculos. Não perca isso, em nome de Jesus. Lição de número 11, a Páscoa desejada. Vamos falar da última Páscoa, da primeira ceia, vamos falar o que a Páscoa representava para os judeus, o que a ceia representa para a igreja e o momento em que nós haveremos de ceiar com o Senhor lá na glória. Na lição de número 12, a crucificação mais impactante do mundo. Era comum o Império Romano, pois fazia parte da pena capital do Império Romano, crucificar. A pena capital dos judeus era o apedrejamento, preste atenção nisso. Mas por que a crucificação de Jesus foi mais impactante do que outras crucificações? E naquele mesmo dia tiveram 3, com a de Jesus mais 2, com a crucificação de Jesus Cristo. E por que esta crucificação se tornou tão importante? Vamos estudar sobre isso. Na lição 13, mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Vamos aprender sobre Maria Madalena, que estava neste momento. Vamos aprender sobre João, que João naquela ocasião estava já há alguns dias, poderíamos dizer nos dias atuais, sofrendo por algum problema psicológico, talvez depressão escondido, e quando Maria Madalena percebe que o sepulcro está aberto, deixa as outras mulheres entrarem, e ela volta atrás de João, e Lucas estava com João neste momento, Aí agora leva João até o local. Lucas estava com Pedro, que estava com algum problema aparentemente psicológico. Aí Lucas vai até Pedro e juntos, Lucas não fez parte desse evangelho. Quem vai até Pedro é João, João vai até Pedro, e é que eu estou confundido com os escritos de Lucas. Lucas escreveu acerca de João, acerca das mulheres indo no templo, no sepulcro, e Pedro estava recluso, talvez por um problema psicológico. E Maria Madalena então volta do sepulcro, vai até onde está Pedro e João, e agora João aconselhava Pedro, João mais novo, Pedro mais velho e tal, e agora eles saem correndo até o sepulcro. Inclusive João entra no sepulcro, pois era mais jovem, etc. Nós vamos aprender sobre isso segundo os relatos de Lucas. Me perdoem esta falha. O objetivo da lição de amanhã, a lição número 1, como já disse, que tem como título Lucas e o seu Evangelho, primeiro, conhecer um pouco mais do autor do Evangelho de Lucas. Quem escreve Lucas? Nós vamos estudar. Quem escreve o livro, o Evangelho de Lucas. 2. Revelar acerca das origens e propósitos do Evangelho de Lucas. De onde veio e qual fim? Nós vamos aprender. Onde Lucas estava, por exemplo, quando o Evangelho foi escrito. 3. Mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. Vamos à frente então. O texto áureo da lição de amanhã, da lição deste domingo, hoje é sábado,
está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Lucas escreve para Teófilo, e o assunto já chegou lá nos ouvidos de Teófilo. E Lucas agora, o Evangelho de Lucas registra a história exata de como tudo se passou para que Teófilo tivesse certeza, tivesse tudo organizado. E é interessante que em outra passagem, o Lucas, o autor do Evangelho, vai dizer que outros já tentaram fazer a mesma narrativa. E ele agora estava com muito zelo, com muito cuidado, ouvindo daquele que presenciaram, aqueles que presenciaram, ele ouviu deles o testemunho, organizou, fez um trabalho de pesquisa, uma pesquisa de campo, organizou, sintetizou, colocou em numa determinada cronologia e então manda aquele assunto para Teófilo. É o que ele diz aqui no verso 4, que Teófilo já estava informado. Qual é a verdade aplicada à nossa lição? A verdade aplicada diz: em um tempo marcado pelo relativismo das muitas verdades, não basta estarmos informados, é preciso firmeza na certeza de que o plano de Deus é perfeito. Se você analisar os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois João, que eu chamo de João o Evangelho do Pingo no I, se eu fosse fazer um gráfico seria Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você analisar todo o contexto da história, se você pegar o Antigo Testamento, se você pegar o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, se você pegar as cartas escritas por Paulo e por outros, e você juntar, você vai ver que existe uma perfeição. Deus inspirou Lucas para escrever também o Evangelho com perfeição. Existe uma linha totalmente organizada. E isto é importante para nós, para que compreendamos a palavra de Deus. O nosso texto de referência, ou a base do assunto da lição número 1, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Diz assim o texto: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, o assunto chegou a Teófilo, alguns tentaram escrever, a notícia correu porque Jesus se tornou uma referência. Inclusive eu ouvia um comentário de alguém onde ele diz que Jesus se tornou um fenômeno, entenda, na música, pois começaram a cantar e a igreja cantava já hinos incluindo Jesus no louvor, que não era comum naquela época. E aqui nós estamos falando de um evangelho, falaremos disso daqui a pouco, que foi escrito pelo menos 32 anos depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Fenômeno também na literatura, livros passaram a comentar acerca de Jesus, e nós temos aqui um clássico. Esse aqui é um dos clássicos, um outro é Livro dos Mártires e outro é História dos Hebreus. O História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia é do segundo século depois de Cristo. E se você tiver curiosidade de manusear este livro, você vai ter aqui no final dele uma relação dos pastores de cada igreja. Aqui você vai ter pastores que estiveram em Jerusalém, pastores que estiveram em Antioquia, pastores que estiveram em Roma, pastores que estiveram em Alexandria, pastores que estiveram em Laodiceia, pastores que estiveram em Cesareia. Nós até fizemos comentário deste texto aqui há dias atrás, em outras lições. Como também você vai ter a época em que muitos grandes homens de Deus faleceram. Por exemplo, Aristo de Pela viveu em meados do segundo século depois de Cristo.
Você vai ter aqui Filipe, bispo de Cortina, faleceu em cerca de 166 depois de Cristo. E assim vários outros homens você vai encontrar neste livro. E Jesus então se tornou um fenômeno literário, se tornou também um fenômeno na arte, né? Começaram a pintar acerca dele. Nós temos no decurso da história, chegando nos dias já medievais e pós-medievais, quando escritores famosos começaram a pintar quadros ali no período do iluminismo, do impressionismo, e nesses quadros colocaram a figura de Jesus. Hoje nós temos o Jesus histórico e o Jesus da história, então se tornou um fenômeno, e é neste sentido que o comentarista fez certo comentário, e eu endosso o comentário dele. Nós temos aqui um motivo de oração. As Assembleias de Deus estarão orando nesta semana e neste domingo, para que Deus levante pessoas para o trabalho da tradução da Bíblia para outras línguas. A Bíblia é hoje o livro mais lido, mais comentado, mais citado. Porém, ainda deixa a desejar, porque existem muitos idiomas aos quais a Bíblia ainda não chega. Então nós oramos para que Deus capacite homens, como Deus capacitou Jerônimo para fazer a Vulgata, traduzir a Vulgata Latina, como Deus capacitou Martin Lutero para fazer a tradução para o alemão, como Deus capacitou João Ferreira de Almeida, a nossa conhecida Almeida Revista e Corrigido, Almeida Revista Atualizada, para traduzir para o português, Matos Soares, João Figueiredo e assim por diante. Que Deus capacite homens para que a Bíblia seja traduzida para outros idiomas. Louvado seja o seu santo nome. Bom, começando a nossa lição, partindo da introdução, nós temos na introdução que nesse trimestre estudaremos aspectos importantes do Evangelho de Lucas, uma obra literária digna de confiança, cheia de beleza e repleta de ensinos. Nós vamos aprender muitos detalhes em Lucas, a visão crítica, detalhista de um médico. Observe, os irmãos, que quando há milagres de Jesus referente a doenças, um cego, um paralítico, alguém que ressuscita, alguém que tem um fluxo de sangue, coisa do gênero, Lucas é detalhista. Lucas detalha até a altura da pessoa, diz que é de pequena estatura para que dê um detalhe, porque ele via com um olhar técnico. É interessante que quando nós lemos a Bíblia Sagrada com o olhar de um fisioterapeuta, ele vai detalhar coisa ali que quem não tem esse olhar não viu ainda, mas está registrado. Quando nós temos com o olhar de um psicólogo, ele vai mostrar a psicologia dentro do Evangelho. Quando nós temos com o olhar do direito de um advogado, de um juiz, ele vai encontrar algumas coisas. Também aquele que olha com o olhar clínico, médico, ele vai encontrar o que nós vamos estudar nesse trimestre também. Quem já fez trabalho de pesquisa, quem já apresentou uma monografia, já fez um artigo científico, sabe que antes é feito todo o estudo, e nós vamos verificar esse estudo realizado por Lucas. Você aprenderá muito, nós aprenderemos muito nesse trimestre. Nesta lição, então neste trimestre, agora nesta lição. Nesta lição trataremos do autor da obra em si. Então, aprenderemos também de Lucas e a sua obra neste trimestre. A lição número 1, ela está dividida em 3 pontos principais. Nós temos os pontos principais e os subpontos. O primeiro ponto principal é a pessoa de Lucas. Então, grave, marque para o seu aluno que são 3 pontos. O primeiro é a pessoa de Lucas. O segundo ponto, origens e propósitos do Evangelho. Segundo ponto, origem e propósito do Evangelho. Terceiro ponto, características do Evangelho de Lucas. Então, 3 pontos. No primeiro ponto, nós temos uma pequena introdução que diz: embora o nome Lucas no grego seja Loucans, na verdade este nome é de origem latina e trata-se de uma contração do nome Lucanus, cujo significado é que dá luz. Então, o nome Lucas é um nome
de origem grega, de origem latina, que quer dizer, no seu resumo, que dá luz. Então, partindo daí, nós já temos o nome do Evangelho, porque existem evangelhos que levaram o nome de um acontecimento. Por exemplo, ele também escreve o livro de Atos, e no entanto o livro de Atos não leva o seu nome. Atos é Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo. Nós temos o livro do Apocalipse, que é de João, que não leva o nome de João, apesar de João ter o Evangelho e ter ainda outras cartas, mas o Apocalipse leva o nome de Apocalipse, ou como se diz em inglês, o The Revelation. Aqui, Lucas, o nome do Evangelho, é um nome dado ao seu autor, conforme é entendido pela tradição, tá bom? Então vamos ao primeiro subtópico, primeiro subponto, tópico 1. Lucas, o autor. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela sintetiza claramente, já dizendo, o autor é Lucas. As pesquisas feitas, e aqui nós temos homens como o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, na construção dessa Bíblia. Nós temos também aqui vários outros homens, mestres em teologia, doutores em divindade. Nós temos aqui vários mestres, vários PhDs, e todos eles concluem que o autor é Lucas. A tradução diz isso, e partes da Bíblia, conforme nós vamos estudar, também diz isso. Então, a partir deste momento, para as aulas subsequentes que virão, nós trataremos o Evangelho de Lucas como o Evangelho que tem o nome de Lucas, como tendo seu autor Lucas. Então, o autor do Evangelho, para todos os fins do nosso estudo, e conforme nós cremos, é Lucas. Lucas, o autor, é o primeiro tópico do primeiro ponto. Lucas é uma pessoa discreta no Novo Testamento, sendo citado 3 vezes, porém somente nos escritos paulinos. Veja bem, Lucas ele aparece no cenário bíblico em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, se você tiver uma Bíblia e quiser conferir, no verso de número, a partir do versículo de número 8. Atos 16, 8 vai dizer assim, E tendo passado por Mísia, nós estamos tratando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e até este momento estava Paulo, Silas, que foi convidado por Paulo para sair na segunda viagem, e Timóteo. Eles passaram na casa da mãe de Timóteo, e Timóteo os acompanhou. Então está Paulo, Silas e Timóteo. Aí o texto diz: anterior nós temos aquela parte que Paulo pretende descer para a Ásia Menor e o Espírito Santo proíbe, não deixa ir. Aí Paulo tenta subir em direção ao norte ali, o Espírito Santo também não deixa. Paulo segue em frente. Aí o texto diz: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Desceram terceira pessoa do plural, mas não está presente o Lucas. O texto diz desceram. Veja a questão literária do texto, gramatical, descerão. Aí quando você vai para o verso de número 9, diz: e Paulo teve de noite uma visão que se apresentava a um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O autor está registrando a visão que Paulo teve. Quando você vai para o verso 10, diz: e logo depois desta visão, procuramos. Enquanto no verso 8 você tem desceram, o verbo descer na terceira pessoa do plural, você tem no verso de número 10 a primeira pessoa do plural. Nós procuramos partir para a Macedônia. Então, a partir do verso 10 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Lucas entra bem discretamente, indiretamente, no cenário bíblico. Então é a partir daqui que Lucas entra no cenário bíblico. E em várias outras passagens, os irmãos leiam com bastante atenção,
especificamente em Atos, pois é onde Lucas aparece, pois Atos é de sua autoria, quando ele está presente, ele coloca nós. Quando ele não está presente, ele coloca eles. Veja que lá no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, nos versos de 1 a 4, quando é escrito para Teófilo, ele diz que fez uma acurada pesquisa. Ele foi atrás, ele ouviu, ele fez um fichamento, ele organizou, ele registrou. Mas aqui não. A partir do capítulo 10, do verso 16 de Atos, ele passa a participar. E posterior a isso, nós temos 3 referências a ele que estão em Colossenses, em Filemon e na segunda carta a Timóteo, sendo Colossenses e Filemon escritos no mesmo momento. Paulo, quando está preso na primeira prisão em Roma, Paulo escreve carta a Filemon, a Filipenses, a Colossenses e a Éfeso. Ele escreve essas 4 cartas que são tidas como cartas da prisão. E destas 4, em 2, na que ele manda para os crentes de Colosso, que ele cumprimenta vários obreiros, inclusive tem um estudo nosso aí no YouTube sobre os obreiros de Colosso. Você pode colocar no YouTube por Cláudio Machado, você vai ver um estudo sobre crentes como os crentes de Colosso. Nós estamos falando dos obreiros. E naquele meio existe uma saudação onde ele diz: saúda-vos Lucas, o mestre amado. Aí a mesma coisa acontece em Filemon. Aí, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo vai fazer referência a Lucas mais uma vez, quando ele está escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, vem ter comigo depressa, passa na cidade tal, na casa de Capo, e traz para mim a minha capa tal, me traz Marcos, que me é muito útil no Evangelho, nós também temos algo acerca de Marcos. Aí ele escreve: só Lucas está comigo, fulano me deixou, Beltrano me deixou, fulano tal foi para tal lugar, mas Lucas está comigo. Então são essas 3 referências, fora a indireta ou as referências indiretas que tem em Atos acerca de Lucas. Aí continuamos. Embora seu nome não apareça no Evangelho, a autoria de Lucas desta obra não deixa dúvida. Então tudo indica que foi Lucas quem é o autor do Evangelho de Lucas. Segundo o comentário bíblico de Moody, a íntima relação entre o Evangelho e o livro de Atos mostra que as 2 obras têm o mesmo autor, e seja quais forem as pistas que identifiquem o autor de uma, aplicam-se à interpretação da outra. Os 2 livros foram endereçados ao mesmo homem, Teófilo. Ou seja, a linha de pensamento de um é da outra. Ou seja, Atos é a sequência de Lucas. É como se um encaixasse o outro. E como se não bastasse, o destinatário do Atos e do Evangelho é a mesma pessoa, que é Teófilo. Logo, o autor também é o mesmo. Logo, não resta dúvida que o autor seja Lucas. Nós temos aqui na revista do professor uma síntese. Nós temos aqui uma síntese do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Eu disse da revista do professor, mas não tem. Está só no conteúdo da Betel Dominical no Blogspot. Esse conteúdo está disponível para você caso você queira utilizar um slide na sua aula, né? Nós temos autor do Evangelho Lucas, autor do Atos Lucas. Propósito do Evangelho: Lucas escreveu este Evangelho aos gentios para proporcionar-lhe um registro completo e exato de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima. Está lá em Atos 1, verso 1. O propósito de Lucas está em Atos 1, verso 1. O propósito de Atos: demonstrar que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras do judaísmo para o mundo gentílico, apesar da oposição e perseguição. Revelar a missão do Espírito Santo na vida e do papel da igreja e enfatizar o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Então nós temos este paralelo. Esboço do Evangelho de Lucas. Capítulos 1 e 2, nós teremos
a história do nascimento de Jesus. Capítulo 3, a preparação. Capítulo 4, dos capítulos 4 a 9, Jesus na Galileia, que Jesus teve ministério na Galileia, na Judéia e também em Samaria. Então o Evangelho de Lucas vai tratar dele na Galileia. Capítulos 10 a 19, a viagem de Jesus a Jerusalém, por onde Jesus passou, o que teria feito, etc. Capítulos 20 e 21, Jesus está em Jerusalém. Nós ali estamos falando já dos dias que antecedem a paixão. Capítulos 22 a 24, a própria paixão de Cristo. Então, do 20 ao 24, nós vamos ter a última semana. O que ele fez em sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E aqui é interessante porque quando nós comparamos com Marcos, capítulo 16, nós entendemos ou percebemos que Jesus não foi crucificado na sexta-feira, conforme ensinam muitos. A Bíblia não registra que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Diz que no outro dia era um sábado. Aí você vai ter que aprender o que é Shabá e o que é Sabaton. Jesus morreu numa quarta-feira. Jesus se entregou, morreu numa quarta-feira e ressuscitou no domingo. Se você contar, ele ficou na terra, no seio da terra, quinta, sexta e sábado. Ressuscitou no domingo. E Marcos vai dar registro sobre isso. Então nós faremos, quando estudarmos este ponto do Evangelho de Lucas, um paralelo com o Evangelho de Marcos, né? Seguindo em frente, nós temos Lucas, o grande colaborador. Colaborador de quem? Você tem que fazer essas perguntas ao texto. Lucas está dizendo para Teófilo, que está lá em Atos dos Apóstolos, que ele passou a trabalhar com Paulo, conforme nós já registramos no capítulo 16, verso 10 de Atos. Mas colaborador de quem? Aqui tem uma questão interessante, porque observe, você que nos ouve neste momento, que a princípio os evangelhos só eram escritos por apóstolo. Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo. Aí nós temos no meio, entre Mateus e João, dois evangelhos que não foram escritos por apóstolo: o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Segundo nós temos nos livros históricos, que a tradição só aceitava ou só aceitou estes evangelhos pelos fatos que eles estavam ligados diretamente a um apóstolo. Marcos, por exemplo, está ligado a Pedro. Nós temos a história que provavelmente foi Marcos quem escreveu aquela carta que Pedro manda para a senhora eleita, que é a igreja. Então, provavelmente, Marcos foi amanuense de Pedro, e por esse motivo é que o evangelho escrito por Marcos, logo o evangelho que foi orientado e grifado assim por Pedro, foi aceito. E isto porque Pedro não tinha escrito o evangelho e Pedro morreu. Como também vários outros evangelhos, e Lucas diz isso, vários outros empreenderam, certamente escreveram, só que não teve o aval de um apóstolo. Então esses muitos evangelhos, nós temos o evangelho de Barnabé e outros mais que não entraram aqui no cano. Na hora que foi feita a análise, ele não entrou no cano. Já o Lucas, que esteve com Paulo, aprendeu com Paulo, Lucas certamente teve contato com vários outros apóstolos, o evangelho de Lucas foi aceito no cano. Então, seguindo no item 2, primeiro ponto, segundo subtópico, né? 3 atribuições são encontradas nas palavras do apóstolo Paulo acerca de Lucas como seu colaborador. Vamos ver. Primeiro, Paulo o vê como médico amado. É a referência que nós citamos de Colossenses 4,14. Então, Lucas era um médico. Se Paulo deu ênfase à questão de Lucas ser médico, é porque Lucas estava atuando como médico junto com Paulo. E aqui eu chamo a atenção a um fato que meu pastor costuma sempre nos falar. A tradição diz que Lucas, algumas vezes, em alguns locais, para que o apóstolo Paulo também tivesse o que comer, e Lucas junto e outros servos, Paulo tinha o costume de preparar tendas. Ele era um construtor de tendas. Haja vista, os judeus sempre aprendiam a Torá e aprendiam a profissão.
uma das principais profissões que o judeu aprendia, um ofício diferente, era o de música. Nós temos aí um filme muito famoso que ganhou muitos Oscars chamado O Pianista. Aquele pianista ele era músico, e isto fez com que no período em que Adolf Hitler em Auschwitz matava milhões de pessoas, ele sobrevivesse tocando o seu instrumento, o pianista. E aqui nós temos a ênfase de que não só Paulo trabalhava na equipe que andava com ele nas obras, nas viagens missionárias. Paulo trabalhava cozendo tenda, e Lucas, conforme ensina o meu pastor, trabalhava fazendo suas obras, sendo médico, e o dinheiro que advinha dali eles se mantinham. Então Paulo faz referência a Lucas como médico amado, no capítulo 4, verso 14 da carta aos Colossenses. Paulo faz referência no mesmo período, como eu já disse, foi escrito junto de Éfeso, no verso 24, quando ele escreve a Filemon, Paulo aponta como seu colaborador. Paulo aponta Lucas como alguém que está cooperando. E aí é interessante, a minha pergunta que eu faço para você fazer uma aplicação pessoal neste momento: você tem sido um cooperador, um colaborador, independente do teu chamado, do teu cargo, da tua insígnia? Tem sido um colaborador? Porque tem pessoa que adquire a posição e não colabora mais. É como se ele trabalhasse para receber uma aposentadoria, e depois que ele chega naquele ponto ele estagna. Ele não é assim que funciona. Você tem sido um colaborador? Paulo coloca Lucas como colaborador. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo aponta-o como uma pessoa de grande solidariedade. E aí já corrobora com o que nós falamos de Colossenses 4,14, quando Paulo diz que ele é o médico amado. Ou seja, Lucas era solidário, Lucas agia em prol do irmão. Só Lucas está comigo. Lucas foi solícito, ficou com Paulo, mesmo sendo velho, mesmo estando preso, mesmo estando condenado à morte, mas Lucas não deixou Paulo. Esteve na primeira prisão, esteve na segunda prisão, e aqui vale o registro acerca de Lucas. No terceiro item do primeiro ponto, nós temos Lucas como um grande escritor. Sem dúvida, as obras de Lucas, que são o seu Evangelho e o livro de Atos, atestam a sua qualidade de escritor. Ora, nós temos a inspiração divina nos textos escritos da Bíblia Sagrada, e não é diferente em Lucas. Em que pese Lucas ser um gentio, pois tudo indica que Lucas era gentio, um gentio que escreveu embasado ou sob a égide de judeus, pois Paulo era judeu, e outros apóstolos que certamente conviveram com Lucas. Lucas também tinha sua capacidade intelectual. Lucas sabia escrever, e o Espírito Santo fez uso dessa capacidade intelectual de Lucas para que ele registrasse nas páginas da Bíblia Sagrada, ele registrasse as palavras que até hoje não caíram por terra. Eu creio na infalibilidade da Bíblia Sagrada, na inerrância da Bíblia Sagrada, e digo, até hoje não caiu por terra. Eu comparo o texto da Bíblia, e a cada dia que passa eu fico mais feliz, porque esses textos estão a cada instante mostrando que existe coesão, coerência entre eles. Não é à toa que o Evangelho de Lucas se tornou aceito e popularizado em toda a igreja primitiva, e hoje ele está sendo objeto de estudo por nós. Então, Lucas é um grande escritor. Lucas não era judeu e não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, o chamado colégio apostólico. Era um homem culto de origem pagã, muito provavelmente de Antioquia da Síria. Provavelmente Lucas seria de Antioquia da Síria, de onde Atos capítulo 13 vai registrar que em Antioquia, pois Paulo não morava em Antioquia, mas depois passou a morar em Antioquia, quando Barnabé o chamou, 14 anos após ele ter subido para a sua cidade, 17 anos depois que ele tinha se convertido. Paulo tinha subido para Tarsis, 14 anos depois que foi enviado para Tarsis, já estava com 17 anos que tinha se convertido. Aí
Barnabé o chamou para que viesse para Antioquia. E lá em Antioquia tinha mestres, profetas e mestres. E Lucas viveu nesse contexto, deve ter estudado bastante, senão não estaria nesse contexto aqui. Seguindo a nossa lição, no ponto 2 da nossa lição, nós temos a origem e propósito do Evangelho. Já que falamos sobre Lucas, vamos agora entender o Evangelho. Este texto que ele escreveu, qual era, de onde veio e qual era o propósito? Por que foi escrito? Qual foi a inspiração dada pelo Espírito Santo? Data e local. O Evangelho de Lucas foi escrito depois do Evangelho de Marcos e Mateus. Não há consenso entre os comentaristas quanto à data. Ou seja, há quem diga que Lucas foi escrito em 62, há quem diga que Lucas foi escrito em 64. Há quem diga que Lucas escreveu estando lá em Antioquia, há quem diga que Lucas escreveu estando em Cesareia. Um melhor entendimento da nossa parte é que, como Lucas passou a andar com Paulo a partir da segunda viagem missionária, a partir da cidade de Troas, ele fez a segunda viagem missionária, retornaram, depois fez a terceira viagem missionária, aí Paulo agora retorna para Jerusalém trazendo uma oferta para os irmãos, e quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo vai preso. Ágabo profetizou, mas Paulo desceu a Jerusalém, pois haveria de cumprir, e o Senhor já tinha dito isso lá atrás a Ananias. O Senhor disse: ele sofrerá pelo meu nome e eu o levarei perante pessoas importantes, fazer uma paráfrase. Quando Paulo vai preso em Jerusalém, ao final da terceira viagem missionária, Paulo vai levado para Cesareia. E em Cesareia, Paulo não fica pouco tempo. Me parece que em Cesareia, Paulo ficou por 2 anos. Neste período em Cesareia, segundo a tradição, Lucas então passa a fazer o registro do Evangelho. Ouviu-se falar muito acerca de Jesus, Lucas já estava envolvido nas viagens missionárias de Paulo, e ele então, enquanto Paulo está preso em Cesareia, ele faz o registro do Evangelho e envia esse registro para Teófilo. Na sequência, pois ele também acompanhou Paulo na sua prisão a Roma, ele escreve o Atos dos Apóstolos, que, conforme alguns também entendem, foi uma espécie de defesa para o primeiro julgamento de Paulo. Inclusive, Paulo foi absolvido no primeiro julgamento. Ele diz na segunda carta que escreve a Timóteo que o Senhor o livrou da boca do leão. Paulo diz: olha, Timóteo, o Senhor me livrou da boca do leão. Por quê? Provavelmente Paulo seria morto lá no Coliseu Romano, pois na época era comum fazer esse espetáculo, colocando os leões, as feras, para rasgar, dilacerar os servos de Deus. Então, Lucas provavelmente escreveu o Atos para defesa jurídica de Paulo, pois Paulo não havia cometido crime contra o Império Romano. E quando Paulo estava preso em Cesareia, teve Lucas tempo para fazer o registro do Evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre, e esta é a parte da tradição que mais percebemos que se encaixa no contexto. Quanto a data, então, vai ficar ali entre 62 a 64. Existem outras posições, né? Continua ainda aqui no nosso texto, diz que quanto ao local onde Lucas escreveu a sua obra, há locais específicos: a Antioquia da Síria, a Roma, a Acaia. Eu já citei para os irmãos aqui que não está no texto, Cesareia, vem de outros livros. Os irmãos não se preocupem, essa liberdade literária você pode ter desde que você tenha como comprovar. E Eusébio de Cesareia é um dos que fala sobre isso. Esta Cesareia é a mesma Cesareia em que Paulo esteve preso, inclusive, só que Paulo esteve preso no primeiro século, e Eusébio é alguém que já está no segundo século, atuando como pai da igreja, autor de várias obras, junto com vários outros, Policarpo, Tertuliano e aí por diante, Orígenes, etc. Porém, não há nada que prove acerca de quando e onde o Evangelho de Lucas foi escrito. Então, volto a dizer para os irmãos, o que melhor eu compreendo seria em Cesareia.
E o período fica entre 62 a 65, mas vai dar justamente o período em que Paulo está preso em Cesareia após a sua terceira viagem missionária. No segundo subtópico, no segundo ponto, o segundo ponto trata sobre a origem e propósito do Evangelho. O subtópico diz destinatário. Já falamos sobre isso. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos se destinam ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus, né? Então, neste contexto, todos nós somos Teófilos, pois somos amigos de Deus. Mas Teófilo, ao que tudo indica, era uma autoridade romana, até pelo pronome de tratamento ou título de excelentíssimo. Nós temos entre nós, hoje em 2019, que excelência é um pronome de tratamento que se dá a determinadas pessoas, especificamente aquelas que representam o Estado. Um juiz é excelência, um promotor de justiça é excelência, um advogado é excelência, especificamente a depender da representação do Estado, então pode ser tratado como ilustríssimo. Um prefeito é excelência, um governador, então representantes dos três poderes são tratados como excelência, e algumas outras pessoas desde que representem o Estado. Naquela época, o Teófilo foi tratado como excelência, então temos que Teófilo era uma autoridade, uma personalidade. Há quem diga que Teófilo era um novo convertido, e Lucas queria orientar a mente deste excelente novo convertido acerca do que Jesus Cristo fez, depois acerca do que aconteceu com Paulo. Então seria o Evangelho de Lucas para organizar as ideias para o excelentíssimo Teófilo acerca do que Jesus Cristo fez, e o Atos dos Apóstolos para dizer que Paulo não cometeu crime contra o Império Romano, mas o que aconteceu ali foi uma sequência da obra de Jesus, agora guiada pelo Espírito Santo. Então é nesta linha que se entende o Evangelho de Lucas e, consequentemente, o livro de Atos. Nós vamos falar muito em Atos porque, como foi dito, um é sequência de outro, apesar de nós estarmos estudando Lucas. O propósito que está no item 3, é o 2.3, o propósito do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, em seu conteúdo, cumpre a vários propósitos de modo simultâneo. Tem várias coisas que ele objetiva naquele momento ali. Mas o principal deles trata-se de uma descrição pormenorizada da obra da salvação. Então é a salvação realizada por um homem que nasceu de uma mulher, que foi criança, que foi adulto, que foi batizado, e ali ele registra os detalhes acerca de Jesus, as suas dificuldades, e mostrando que a salvação foi completa por ele. Há uma parte das profecias que haveriam de se cumprir em Jesus, que é aquela profecia de Jesus tomar vinagre. Jesus não tomou, mas na Bíblia está escrito que ele, para que se cumprir, fez uma análise das profecias e lembrou que faltava uma. Aí, para que se cumprisse as profecias, ele disse: tenho sede. Aí embeberam uma esponja que estava numa cana e levaram até a boca dele. E ele então sentiu a esponja e não bebeu, é lógico, porque o fim ali era que causasse uma forma de anestesia ao seu corpo. Ele não bebeu para que se cumprisse a profecia, e depois ele disse: tetelestai, está consumado. Então Lucas, ele mostra que o homem, o Filho do homem, consumou a salvação. Tenho fome, tenho sede, chorou, ficou triste, isso é sinais de homem. Lucas vai registrar tudo isso. Vamos então para o capítulo 3, e assim nós já partimos para o encerramento. O capítulo 3 diz: características do Evangelho de Lucas. Lucas procura uma descrição confiável dos fatos da vida inicial e do ministério de Jesus, do Senhor Jesus, em seu Evangelho. Então Lucas se preocupou
em colocar em ordem. Não que Mateus não esteja em ordem, não que Marcos não esteja em ordem, não que João não esteja em ordem. Mas ele chega aqui no seu evangelho, no versículo 1 e diz: tendo muitos empreendido pôr em ordem a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Então ele teve o cuidado de registrar em ordem o que se passou com Jesus. Desta forma, vamos ao contexto histórico, que é o primeiro item do terceiro ponto da lição de amanhã. O contexto histórico inicial do Evangelho, o Evangelho de Lucas. O contexto histórico inicia-se nos tempos de Herodes, o Grande, e os fatos começam com a história de Zacarias, sacerdote do Senhor, e também de Maria. Lucas começa a fazer um registro acerca de João Batista. Lucas registra João Batista, ou seja, ele registra a história de Zacarias, ele registra a história de Isabel, ele registra a história de João Batista, aí ele liga Isabel a Maria, ele liga Maria a José, aí ele traz também depois a questão do Espírito Santo, que fez com que Maria concebesse do Espírito Santo, mostra isso no seu texto. Ele mostra o nascimento de Jesus, ele narra um contexto histórico. E Lucas é tão preocupado com isto, que enquanto Mateus se preocupa com a genealogia de Jesus, partindo lá de Davi e chega até Jesus por intermédio de José, fazendo uma linhagem por Salomão, Jesus seria em Mateus descendente do trono de Davi a partir do filho Salomão. Lucas vai registrar que este Jesus é detentor do trono de Davi, partindo de Maria, né? Mulher não contava genealogia, mas ele tem ali José, marido de Maria, tal, aí ele segue a genealogia de Maria, passa por Natã, filho de Davi, ou seja, José é filho de Davi por Salomão, Maria já é filha de Davi por Natã. Aí ele chega a Davi e segue até Adão, para mostrar que literariamente ele estudou acerca do assunto, e até a cronologia que os próprios contemporâneos judeus registravam, esta cronologia está firme e fixa. Então isto é muito importante. Seguindo aqui a nossa narrativa, ele traz o contexto histórico, então coloca Herodes no contexto, etc. E depois ele segue para outros pontos acerca da vida de Jesus, como nós já dissemos. Ele passa pelo capítulo, pela idade de 12 anos de Jesus, ele mostra Jesus com 18 anos, e aí segue a história. Só um instante que eu vou analisar algo aqui. Retornando, nós vamos agora para o segundo item, o segundo subtópico do terceiro ponto. Como Lucas apresenta Jesus. Seu nome é Jesus, mas também será chamado de o Filho do Altíssimo, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, então, faz uma apresentação do Deus-homem ou do homem-Deus. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Jesus não deixou de ser Deus em momento algum. Eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez com um outro professor de escola dominical, e na época tinha uma teoria que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Aí o professor me chamou a atenção e disse: olha, esta forma de ver está errada, porque 100% é um todo. Então, ele é todo homem ou ele vai ser diminuído? Porque se é 100% pode cair para 30%, pode cair para 40%, não. Então, a melhor expressão a ser utilizada não é o 100%, é plenamente.
Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Porque o plenamente, você consegue compreender as duas essências em um só lugar. O 100% você tem aqui agora, como diz, que não pode ocupar o mesmo lugar. Então você teria uma matéria, um ser que é 100% matéria e 100% espírito. Então não fecha. Jesus Cristo é pleno, plenamente homem, plenamente Deus. E Lucas registra isso aqui, mostrando que o seu nome é Jesus, mas que ele reinará sobre a casa de Jacó. E aqui, irmãos, não tem como nós falarmos disso, que está lá no capítulo 1, nos versículos 31 a 33, não tem como não ver Jesus reinando eternamente. Lucas está fazendo aqui uma relação apontando para a eternidade. Lucas está fazendo um registro aqui que encaixa perfeitamente no milênio. Indo para o Evangelho Sinótico de Mateus, você já percebeu o Pai Nosso em Mateus? Primeira coisa, sabia que o Pai Nosso ali não foi predito para a igreja? O Pai Nosso tem conceitos que podem ser aplicados na igreja tranquilamente, mas ele não foi predito para a igreja. Naqueles dias a igreja não existia. Quem existia eram os judeus. Jesus estava inaugurando o seu ministério. Ele estava no início do seu ministério terreno. E quando ele diz ali, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Jesus está pedindo que o reino de Deus, está orientando os judeus a orar, dizendo que o reino de Deus venha. E este reino de Deus, conforme nós entendemos na Bíblia Sagrada, que a mesma oração do Pai Nosso conclui dizendo, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória dura para todo sempre. Este reino de Deus aqui é um reino milenar que o Senhor prometeu a Abraão e os seus descendentes, que Jesus reinará com a igreja. Está escrito lá nas cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, que ao que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu pai. Está no capítulo 2, me parece, do capítulo 3, do verso número 16, se não me falha a memória. Então, Lucas apresenta este Jesus, homem que está ali presente, vivendo, comendo, dormindo, tendo tudo que o ser humano tem, limitado naquele momento, pois o que ele fazia sobre o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus diz, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, assim como nós, quando somos batizados, recebemos revestimento de poder. Jesus não usou o seu próprio poder, mas ele também apresenta este Jesus como aquele que reinará sobre a casa de Jacó. Isto implica dizer, existe Jacó na genealogia de Jesus, mas aí é uma analogia de dizer que ele reinará sobre Israel, e isto aponta para o milênio. Continuando aqui, Lucas então fala de Jesus como um homem perfeito, né? Ele, sendo médico, ele fez questão de mostrar Jesus homem. No item 3 ainda, nós temos características principais, através da ótica de Lucas. Quais são as características de Jesus através da ótica de Lucas? Jesus jamais desprezou as multidões, mas dá atenção especial ao indivíduo. Lucas mostra Jesus como alguém que não gosta só de plateia, ele não desprezou a plateia, mas ele também cuidava de um indivíduo, e nós vamos tratar isso em outras lições deste trimestre. Jesus ama e veio salvar a todos, porém dá uma atenção distinta a uma criança, a uma mulher, aos necessitados. Naqueles dias, era normal se alguém discriminasse uma prostituta. Era normal se alguém discriminasse uma mulher com fluxo de sangue, pois tocar na mulher enquanto ela está no seu fluxo, ou seja, na sua menstruação, seria imundo. E Lucas mostra a ação de Jesus, tocar ou ter relacionamento. Lucas mostra a ação de Jesus com estes menos favorecidos privilegiados naquela sociedade, mostrando que Jesus cuidava também do indivíduo, Jesus cuidava de crianças, Jesus cuidava de pessoas necessitadas. 3. É digno de nota a ênfase dada sobre a pessoa do Espírito Santo no início e no término da sua obra. Lucas descreve que o Espírito Santo foi quem orientou a que fosse feito. Ele diz que lá no final do Evangelho,
ele vai entrando em Atos, ele vai dizer que o Espírito Santo continuou fazendo. Então, muito interessante. 4. Lucas, em seu evangelho, dá ênfase à oração em várias ocasiões e circunstâncias. Lucas mostra que, mesmo sendo ele gentil, o costume dos judeus ele praticava. E se ele anotou ali é porque ele reconhecia que quando Jesus orou, aquilo se tornou exemplo para nós. Ele registra a falta de oração dos discípulos porque aquilo lhe foi interessante. Como eu já disse, o escritor vai falar daquilo que ele é próprio, daquilo que ele mais domina. E Lucas fez isso, então deu ênfase à oração. 5. Encontramos ao longo das suas linhas alegria, louvor, felicidade no começo e no fim. Então Lucas vai registrar coisas que levam ou elevam a alma do homem. Ele vai registrar fatos nos céus, ele vai registrar fatos entre os homens, ele vai mostrar alegria, ele vai para uma festa de casamento e vai mostrar milagres acontecendo. Então Lucas dá ênfase a esta alegria. Apesar de nós não termos registro de Jesus sorrindo, mas dele orando, etc., tem-se que Jesus, por onde esteve, sempre proporcionou alegria, pois ser cego e voltar a ver, saiu com júbilo, glorificando ao Senhor. Então Lucas registra esta alegria. Lucas vai dizer aqui que Lawrence Peter comentou sobre algumas características. O Lawrence... É que eu trouxe um Lawrence aqui, mas aqui é Lawrence Richard. Eu já ia fazer a confusão aqui. Características que de forma especial dão ao Evangelho de Lucas sua própria individualidade. O que faz Lucas estar no contexto, mas ser distinguido dos demais, segundo este Lawrence, são as seguintes características. 1. Ele é o Evangelho universal. O próprio autor, Lucas, é um gentio. Então, nós temos que o Evangelho de Lucas, ele ultrapassa as fronteiras do judaísmo. Não que Mateus não tenha ultrapassado, mas Mateus foi enviado direto para o judaísmo. Então, gentios, temos que na Bíblia Sagrada tem 3 tipos de povos: judeus, gentios e igreja. Mateus foi escrito para judeus. Marcos escreveu para gregos. Lucas escreveu para gentios. João, que é o 4º evangelho, não é sinótico. João é o 4º evangelho, ele escreveu para a igreja. Então, Lucas ele é universal, ele é para todos. Já desde o princípio, né? Ele é o evangelho da alegria. Vide os cânticos nos 2 primeiros capítulos. Então, nós vamos ter ali o cântico de Maria, até se canta hoje. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrando amor. Santo, santo, santo é Senhor. Estes hinos cantados hoje, hinos congregacionais, são oriundos justamente do louvor que Maria cantou naqueles dias. Então existem louvores em Lucas. É o evangelho dos martirizados e desprezados, o evangelho do órfão, o evangelho da viúva, o evangelho do estrangeiro, Lucas. É o evangelho das mulheres. As mulheres, elas tomam uma posição especial no evangelho de Lucas, né? É o evangelho do sobrenatural. Lucas vai mostrar coisas extraordinárias que aconteceram na vida e ministério de Jesus Cristo. E, por excelência, é o evangelho da oração. Então, Lucas, seguindo mais ou menos a mesma divisão que apontamos há pouco, Lucas tem esta característica. Conclusão: a obra de Lucas está entre os mais importantes escritos do mundo. É leitura obrigatória não só para os cristãos em geral, mas também para eruditos. Através deste livro compreendemos por que os cristãos se proliferam no mundo.
o amor sacrificial de Jesus e a ênfase na pessoa do Espírito Santo é o que fazem com que o Evangelho de Lucas cresça tanto e as pessoas se convertam. É tão importante o Evangelho de Lucas que, se você buscar no YouTube, haverá vários comentários sobre o Evangelho de Lucas, e um deles que me chama muita atenção é o de Nicodemos, é Augustus Nicodemos. Ele traz um comentário sequencial sobre o Evangelho de Lucas, como também faz o Hernando Dias Lopes e vários outros, sem falar dos vários irmãos que já fizeram comentários desta lição neste trimestre. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma extraordinária escola dominical. Continue orando por nós, porque o inimigo tem ficado chateado com esta obra, com esse trabalho que nós temos feito, mas temos certeza que o benefício é para o Reino de Deus. Até a próxima semana. Compartilhe. Dê um okzinho aí, compartilhe para que outros irmãos também cresçam e se prepare para a lição de amanhã. Deus te abençoe. A paz do Senhor, em nome de Jesus.